A derivada da função vetorial f em t, né, na variável t, com t pertencente a i, é a função vetorial denotada por f' de t e definida pelo limite, né, daqui o limite de f de t mais o seu incremento, menos f de t sobre ΔT, que é o nosso parâmetro. Então, essa função, a derivada é similar à derivada de uma função real, né? Altera que aqui nós estamos não mais falando de uma reta tangente e vamos falar assim de um vetor tangente. Então, aqui é o nosso vetor tangente, ó, que nós temos indicado aqui em amarelo. Então, a ideia aqui é exatamente encontrar esse vetor tangente, que nas funções vetoriais ele vai estar ali sobre essa curva, né? A curva paramétrica, né? A curva do deslocamento do vetor. Então aqui vocês têm essa figura que ilustra esse vetor tangente e o limite desse ΔT, quando P vai se aproximar de Q, vamos encontrar exatamente esse vetor tangente. Lembrando que a derivada, a gente faz a derivada de uma função vetorial, encontrando a derivada de cada um dos seus termos, tá bom? E tendo dito isso, a gente pode resolver essa questão aqui. Ele quer saber o vetor tangente, então observe. Se eu quero encontrar o vetor tangente, eu vou exatamente trabalhar com a ideia de derivada. Só que nesse caso aqui, nós temos uma função vetorial e temos aqui o ponto P. É necessário um ponto para a gente encontrar o vetor tangente. Então, isso foi dado esse ponto P. A primeira coisa, então, vai ser encontrar que parâmetro T a gente vai utilizar. Então, achar o parâmetro T. E eu vou fazer simplesmente igualando, ó, né? X é a variável T, é igual a T, né? Que é igual a menos 1. Agora vamos a Y. Y aqui, ó, que é T ao quadrado, vai ser igual a variável 1. Então, nós temos que vai ser igual a raiz quadrada de 1, mais ou menos 1. E Z vai ser esse último aqui, ó. É o nosso T ao cubo, vai ser igual a menos 1, raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Então, desses três, a gente tem que definir, então, T. Nós vimos que era igual a menos 1 no primeiro e no último. E aqui eu posso escolher, é mais ou menos 1, então vou escolher menos 1. Então, nesse parâmetro T, é que nós vamos definir o nosso vetor tangente. Então, agora eu vou derivar, né? Lembrando que primeiro eu tenho que derivar a função. Opa, aqui no canto de cá, eu tenho a função. Antes vou apagar aqui rapidinho. Tenho a função vetorial t ao quadrado e t ao cubo. Eu vou achar a derivada. A derivada de t vai ser 1, né? Só lembrar a derivada de x é 1. De t ao quadrado seria x ao quadrado. 2t. T ao cubo, x ao cubo, 3t ao quadrado. Então, esse aqui é a nossa derivada da função vetorial. Então, vou agora substituir essa função, né, para encontrar o vetor tangente no parâmetro t que a gente analisou agora. O 1 não altera, 2 vezes menos 1, menos 2, e 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, vezes 3, 3. Então, esse aqui, vamos escrever na notação de vetores,
Pronto, esse aqui é o nosso vetor tangente. Ele é o vetor tangente, né, ao ponto AP, ok? Agora a gente pode mostrar exatamente isso no GeoGebra. Então a gente vai mostrar aqui para vocês no GeoGebra Classic. Eu tenho aqui a função t, a primeira função vai ser t, a segunda t ao quadrado, a terceira t ao cubo. Ó. Aqui eu vou abrir um pouquinho aqui para a gente ver no plano. No plano, ó, t ao quadrado e t ao cubo. Mas a gente quer ver no espaço, né? Como é que seria isso no espaço, numa curva paramétrica? Então eu vou colocar aqui, vou apagar todos eles, vou botar a palavra curve, aí vai aparecer aqui a opção expressão, 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 parâmetro, valor inicial e valor final. Isso que eu vou colocar aqui. A primeira vai ser a função em x, né? Que é o f. A segunda, o g. A terceira, o h. O parâmetro é t. O valor inicial a gente pode botar aqui menos 10. Acho que vai contemplar a visualização. Pronto. Está aqui a nossa curva parametrizada do vetor. Tá bom? Só que para achar o vetor tangente, a gente vai precisar achar a derivada. Então, eu posso pedir aqui a derivada. A derivada. Aqui está em inglês, mas você pode procurar em português também. A derivada aqui da função a, que é a curva. Pronto, ele já me deu essa função aqui que está. Vamos colocar aqui uma outra cor para diferenciar, né? Aqui uma cor diferente, um verde. Pronto. Então, essa aqui de verde é a nossa curva da função derivada. Com ela, nós achamos a derivada, os vetores tangentes a partir de um determinado ponto. Então, eu vou deixar aqui apagado. A gente está vendo aqui já a derivada de cada um, né, de x t igual a 1, de y é 2, de z é 3. Nós vamos marcar aqui o nosso ponto que nós trabalhamos, letra maiúscula. Nós vamos lembrar um pouquinho desse ponto. É menos 1, 1 e menos 1. 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 Aqui o ponto, né, sobre a curva, e queremos achar agora o vetor tangente. O vetor tangente nós vamos definir aqui com a substituição do parâmetro na função derivada. Então eu boto a linha, né, que é a nossa derivada, e vou botar o ponto T, que nós achamos menos 1. Pronto. Ele já disse que esse ponto aqui é o ponto do nosso vetor tangente. Vamos colocar o vetor tangente, então, aqui, ó, notação de vetor 1, menos 2 e 3. Pronto, vou colocar aqui uma cor diferente para a gente observar. Uma cor aqui vermelho, pronto. Então, aqui nós estamos vendo o vetor. Esse vetor aqui é o vetor tangente que nós estávamos procurando. Se a gente pudesse prolongar, ele estaria tangenciando esse ponto P. Olha o ponto P aqui. Ok? Ele está aqui tangenciando esse ponto. Então, aqui a gente não fez o prolongamento, mas aqui dá para ver melhor. Ele vai estar tangenciando esse ponto, segundo, né, a mesma direção também. Está aqui o vetor
Então, a gente fez o cálculo, achamos o vetor tangente e usamos aqui o GeoGebra para analisar esse gráfico. Tá bom, pessoal? Bons estudos. Até a próxima. Até a próxima.